Pronto. Tá Vai. bom. Então, a gente fala da questão do sexo enquanto. Não, não, o mundo fala a questão do sexo enquanto a gente fala de pureza e castidade e virgindade, né? E vida celibatária. E, na verdade, é o seguinte: eu só queria esclarecer que a castidade é uma situação para todos os estados, né? Mesmo os casados, eles têm que ser castos. Castidade significa pureza, ou seja, a relação sexual entre um homem e uma mulher não pode ser uma relação sexual com algumas situações que a igreja não permite, né? E ela também não tem que ser uma coisa, porque tem uma coisa que o mundo inventou que é péssimo, que chama sensualidade, né? Vocês não têm ideia o que isso é ruim. A sensualidade, as mães hoje em dia são sensuais, né? Então, sabe o que é ruim? Porque a criança percebe a sensualidade da mãe e ela é sensualizada junto com a mãe, porque como ela tem uma relação intrínseca com a mãe, uma mãe sensual, ela desperta na criança coisas que a criança ela nem sabe, nem entende, porque ela nem está preparada para aquilo e faz muito mal a ela, faz muito mal a ela, muito mal. Tem relatos de crianças, né, hoje em dia, crianças que são abusadas, nem, não vou nem chegar nessa coisa horrorosa do abuso. A questão da mãe sensual, sabe? Aquela mãe assim, né, que usa roupas ultra sensuais, exibindo todo o corpo, e que os homens todos ficam olhando. Isso é totalmente diabólico. Isso é totalmente diabólico. Maternidade não tem nada a ver com sexualidade. Uma mulher católica não tem nada a ver com sexualidade. Uma mulher católica que quer ganhar um homem com sensualidade, ela está vendendo a carne dela, porque o homem só vai olhar para aquilo mesmo, não adianta, né? Isso é um problema muito sério na mulher, que isso precisa parar de acontecer, sabe? Porque verdadeiramente a mulher não é. A sensualidade é uma coisa da serpente, sabe assim? Exibir o peito, colocar roupa que o seio apareça, que marque todo o corpo. Isso é um sinal de uma decadência enorme. O final do Império Romano, as mulheres usavam roupas transparentes no meio da rua, mostrando todo o corpo delas. É um sinal assim de que, tipo assim, sabe, é o fim do mundo, sabe? É um nojo. A primeira coisa quando você se converte é você olha para o seu corpo e vê que você é uma despudorada, gente. Aconteceu isso comigo. Eu tinha 40 anos, eu olhei para o meu armário e falei, gente, o que é isso? Eu sou uma despudorada, eu ando na rua, todo mundo olha para mim. Porque a mulher, quando ela e foi assim a minha vida toda, ué. Eu passei mais de 30 anos longe da igreja, né? Ou seja, eu estou em pecado mortal e aí eu sou escrava mesmo do diabo e eu estou ali para isso, né? E era isso que acontecia, né? Então, assim, uma mulher que entra numa igreja, por exemplo, na fila de comunhão, eu tive depoimentos de homens que foram mestres, de padres, de rapazes que pecam em fila de comunhão, que pecam na hora de dar comunhão, porque a mulher está mostrando o peito. O cara não tem como tirar o olho, porque a boca da mulher é quase no nível do seio. O padre, quer dizer, assim, é uma falta de respeito, de tudo que se possa imaginar. Isso é uma coisa assim incansável. Eu não vou parar de falar nunca isso na minha vida, porque eu sei o mal que isso faz. Eu sei o mal que eu fiz, que eu provoquei muitas pessoas por causa disso, sabe? Então, isso tem que ser uma coisa que a mulher, por exemplo, ela tinha que ter caridade com outra mulher que chegasse num lugar assim e falasse: minha irmã, você não pode estar assim, sabe? Outro dia eu cobri o corpo de uma menina, né, que nem é aqui da região oceânica, não, estava numa outra missa e ela estava com uma roupa. Ela foi numa missa tridentina, onde todas as mulheres estão cobertas, porque lá todo mundo já entendeu que não dá para ser assim, né? Isso é uma coisa diabólica. Mas ela foi pela primeira vez. Então, ela estava na fila de comunhão, ela tinha acabado de se confessar, mas ela não sabia, né?
provavelmente estava começando lá a vida dela de conversão. E eu cobri o corpo, perguntei para ela, você quer... o véu não é para botar na cabeça numa hora dessas, o véu é para botar no ombro, né? E cobrir o seio que está de fora, né? E ninguém fica horrorizado quando você faz isso, e ninguém fica melindrado, ao contrário, a pessoa agradece, porque ela está se sentindo extremamente mal num lugar onde todas as pessoas entenderam uma coisa que ela não entendeu, e alguém, por caridade, cobriu o corpo dela. Sabe? Quando o São Francisco de Assis tirou toda a roupa dele para jogar para o pai dele, o bispo pegou a roupa dele e cobriu o São Francisco de Assis. Ele não ficou achando legal o São Francisco de Assis ficar pelado na frente de todo mundo. Sabe assim? Então, as pessoas, elas não entendem uma coisa chamada respeito humano. Respeito humano é assim, ó, é quando eu respeito mais o homem do que a Deus, né? Então, aquela pessoa é templo do Espírito Santo, mas ela virou templo, né, da sensualidade e o diabo fazendo o que quer com o corpo dela. Então, ela não está entendendo, ela não pode nem comungar, ela nem deveria comungar, que ela está comungando a própria condenação. Porque, meus amores, São Paulo falou isso, e neguinho não entra ainda na cabeça. Quem comunga sem confessar, está comungando a própria condenação. Uma pessoa que entra na fila da comunhão e não se deu conta que ela está fazendo com que os homens desejem ela e fazendo os outros pecarem, ela está comungando a própria condenação. Isso é fato. São Paulo falou isso, não fui eu, não falei nada. São Paulo que falou isso. Imagina, São Paulo fala que a mulher tem que cobrir a cabeça na igreja. Imagina se ele falou da cabeça, imagina o resto. Imagina o resto, gente. É claro que tem que cobrir o corpo. Ah, Flávia, na Idade Média tudo bem, mas hoje em dia, negativo. Ah, mas está calor. Ué, sofre um pouco. O padre lá não está lá todo paramentado. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Passar calor um pouquinho, qual o problema? Oferece para Deus. Quer dizer, por quê? Porque é o pensamento do mundo. Eu não aguento nada, eu não aguento calor, então eu vou botar meu corpo todo de fora. E não passo calor tirando a roupa toda, sabe? Então, eu não aguento, não aguento, não aguento. Cara, mas você vai aguentar no inferno, porque o calor lá é para sempre, entendeu? E você vai comungar a sua própria condenação. Porque neguinho está pensando que vai chegar no céu e vai ser moleza. Jesus vai virar e falar assim: oi, que lindo! Nossa, estava esperando por você. E não vai ser assim. Quando a gente for estudar os novíssimos, eu espero que vocês queiram estudar comigo, que a gente estuda céu, inferno, purgatório. Vocês vão tomar um susto o que acontece quando a gente morre. Tomar um susto com o que é o purgatório, o que é o inferno. Não é brincadeira, não é brincadeira. E aí não se fala mais nisso, mas tem que falar. Olha, Nossa Senhora mostrou o inferno para 3 crianças. Então pronto, acabou. Então eu vou mostrar o inferno para um monte de gente. Se ela mostrou para 3 crianças, as crianças disseram depois que elas não morreram porque tinha uma graça especial sustentando elas, porque senão elas morreriam de pavor. Pavor. Santa Teresa d'Ávila disse que ela via almas caindo no inferno como flocos de neve, ou seja, milhares de almas. Santa Teresa d'Ávila teve essa visão. Aliás, ela foi no inferno ver o lugar onde ela iria. Jesus mostrou para ela aqui o lugar onde que era seu. Então, assim, neguinho tá brincando, sabe? Tá achando que a porta é larga e não é. Olha só, tem um padre chamado Padre Múcio, ele é super doente. Ele falou que ele foi até a porta do céu. E ele virou e falou assim: eu vi a porta do céu. A porta do céu é estreita, gente. Vocês não têm noção o que é. Essa porta está aberta há 2000 não sei quantos anos. E sabe o tamanho da abertura dela? Muito estreita. E sabe o que Jesus falou para mim? Que eu ia voltar, porque eu não estava preparado para entrar. Ou seja, ele não ia entrar no céu, ele ia para o inferno. Jesus botou ele de volta, deu um milagre na vida desse homem, mas encheu ele de doença para ele purgar e poder entrar no céu. E as pessoas estão achando que shopping, praia, samba, cerveja. Samba, depois entra na fila né, para receber a cruz
de cinza, você sambou o carnaval inteiro, depois, sem confessar, você entra na fila. Não, mas nem tem que confessar, a pessoa não se arrependeu de nada, ela acha que é super legal. Então, assim, é complicado. Aqui, minha vontade de Deus, a gente já falou. Eu vou falar um negócio polêmico. A distração e o recreio. Porque o mundo é assim, gente, o mundo é assim. Ele não quer que você faça um recreio para você relaxar, assim, para você, né? É lícito o recreio, tá, gente? É lícito o recreio, tá? Até convento tem recreio das monjas, padre tem um dia de descanso, todo mundo tem que ter. Mas o recreio, ele é um descanso, né? Não é para cair na esbórnia, né? Mas o que que o mundo fala? Ele fala da distração, da diversão. Aí ele inventa toneladas de coisas, onde você vai ter que gastar muito dinheiro, porque é tudo sempre muito caro, né? O restaurante é muito caro, a viagem é muito cara, o não sei o que é muito caro, a roupa é muito cara, não sei o que é muito caro. E são, em geral, coisas que vão te levar, né, para uma situação de pecado. Porque é sempre o mundo vai inventar coisas, parecendo uma coisa muito legal. Gente, o que a gente tem que entender é o seguinte: o diabo, ele é horroroso. Se ele botar essas coisas como são, como é a realidade dele, ninguém ia cair, porque ele é, ele é horroroso. Então, ele não pode fazer as coisas horrorosas, ele vai fazer as coisas apetitosas. Não foi assim que ele fez com Eva? Eva olhou para a fruta e viu que ela era muito boa. Olha, ela viu com o olho né, e sentiu, olha, todos os sentidos dela, ela nem provou, ela viu que a fruta era muito boa, né? E aí é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a história do veganismo. A história do veganismo é uma idolatria, né? Porque Jesus comeu um peixe, né? Aí ele matou aquele peixe, você não pode comer peixe. Então, assim, já começa por aí, né? Acabou o veganismo. Mas ele não comeu carne. Não, mas ele poderia ter comido carne, entendeu? Sabe? Porque ele mesmo falou que o problema não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E as pessoas fizeram uma religião chamada veganismo. Cuidado, tem um monte de católico vegano. Vai perdendo a fé, tá? Tudo que a gente faz que não é a essência da igreja, a gente vai perdendo a fé. Por que a gente não come carne sexta-feira? Por amor, por reverência à carne de Jesus, que morreu na sexta-feira. E por que alguns mosteiros não comem carne? Porque carne é muito bom, gente. Aí eles abstêm a carne. E porque a carne de Jesus também foi toda flagelada, mas principalmente também porque é bom. A carne é bom, gente. Bife é bom, sabe? O homem tem que comer carne, né? A outra coisa é sentir, né? O mundo fala do sentir e nós falamos do inteligir. Essa palavra que a gente estudou na aula passada. O que é o inteligir? É usar a inteligência. Eu fui feita um ser inteligente. Eu não posso ficar sentindo, porque o meu sentir ele é, é errado no perceber dele. Tanto é errado, né, que se eu não tiver a minha inteligência reta, eu vou pecar. Tanto o sentimento me faz errar, que a igreja nunca disse para você seguir o seu sentimento. A igreja fala que ela tem três faculdades: a alma, memória, inteligência e vontade. Não tem o sentido na alma, o sentido está no corpo. Quando você morre, você vai chegar lá no seu juízo particular com Jesus com as suas três faculdades da alma. O seu sentir acabou. Então, assim, o que interessa? Quando a gente estudou os sete pilares alguém quer falar alguma coisa? Tá, eu vou continuar. Quando a gente estudou os sete pilares da formação da consciência, que a inteligência é o pilar mais importante, porque é a inteligência que move a vontade e a memória, né? Então, se eu não cultivar a minha inteligência reta, eu vou pecar. Entendeu? Então, isso é super importante. Nós fomos feitos para inteligir, para sermos inteligentes, para usarmos a inteligência.
e não para ficar nessa história de sentir, 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 sentir. O sentimentalismo é uma coisa pavorosa que entrou na igreja e, e vai sair, né? Porque Jesus está mostrando assim que tem que estudar, que tem um monte de gente agora ensinando um monte de coisa, que eu tenho que inteligir. Bom, a história do meu corpo, minhas regras, a gente acabou de falar quando falou de sexo, né? Porque a gente é templo do Espírito Santo, a gente não pode falar o que bem entender. Essa história pavorosa de namorido, eu vi um padre falando um negócio muito incrível. Ele falou assim: gente, isso é uma invenção diabólica, perversa, decadente, imoral, que nem os povos pagãos tinham isso. Né? Nem Roma decadente tinha isso. As pessoas casavam e constituíam famílias. Então, assim, essa história de que tem que experimentar antes de casar. Gente, isso é uma coisa louca. Todas nós aqui somos mulheres adultas que se converteu, muitas de nós nos convertemos agora, a gente sabe que isso é um pavor. Eu fiz isso 2 vezes, vivi com 2 homens. Assim, nada a ver. Aquela pessoa não é minha, eu não sou daquela pessoa. E a pessoa não quer compromisso, e a coisa pode acabar a qualquer minuto. E sabe, essa relação sem compromisso, essa coisa, né, do fluido, essa é outra palavra, né? Essa é outra palavra, né? Enquanto Jesus fala de pedra angular, né, coisa dura, pedra angular, a sociedade fala de sociedade fluida, né? Porque a nossa sociedade, que nós temos uma sociedade que é a comunhão dos santos, Jesus fala de construir a nossa casa na rocha firme. Ele não fala de coisa fluida, essa coisa escorrendo, sabe? Não é isso. Isso não é. Isso é uma coisa do mundo, é uma ideologia do mundo. O mundo, aliás, está cheio de ideologias. É outra coisa. Ideologia. E nós temos o quê? Doutrina. Doutrina. Doutrina, que engloba Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério da Igreja. E não adianta nada também ficar... não sei quem que lê a Bíblia inteira. Cara, protestante também lê a Bíblia inteira e não é católico. Ler a Bíblia inteira não significa nada. Você tem que saber a doutrina da igreja, senão você vai entender errado a Sagrada Escritura. Como é que a igreja ensina a interpretar isso? Ah, tá, então agora eu sei. Porque senão você vai ser protestante. Ler a Bíblia, assim, não faz a pessoa católica. O que faz um católico é estudar a doutrina. Por isso que a igreja chama catequese, evangelização. Né? Mas a catequese é uma evangelização que te ensina a doutrina, os 3 pilares da igreja. Tá? Essa coisa também pavorosa do mundo. Não, deixa eu escolher a religião quando crescer. Gente, tem que batizar a criança. A criança não recebe o Espírito Santo. É só isso que acontece. Sabe o que acontece com a criança? Ela fica sob o demônio, sob a, o poder do demônio. Tanto que o padre faz um exorcismo. O batismo, no rito do batismo, uma das coisas que acontece é um exorcismo. O padre, o pecado original, ele tira a mancha do pecado original fazendo um exorcismo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem imaginar esse tanto de gente que tem por aí sem batismo? Significa o quê? Que são pessoas que estão sob o poder do demônio. Por isso que as pessoas estão todas drogadas, loucas, com perturbações mentais. O que está acontecendo no mundo? Ninguém mais é batizado. Batiza assim, sei lá, com 20 anos, não sei o quê. As pessoas estão enlouquecidas. Por quê? Porque tem que batizar, gente. Batizar e educar para o céu. O pai tem que chegar lá, batizar e educar. O filho não é dele, nem é para ser engenheiro, professor, não sei o quê. O filho dele tem que ser educado para o céu. Se não for educado para o céu, não adianta ele ter a melhor profissão do mundo e não ser pensado para ele o céu, né? Outra coisa é essa coisa de mentalização, né? Mentalização, essa coisa de yoga, budismo, esoterismo, isso é tudo muito diabólico, gente. Eu fiz yoga, gente, o que é aquilo?
Yoga é uma coisa antinatural. Aquelas posições que a gente faz, elas não são naturais, porque você faz coisas que o teu corpo naturalmente não foi feito para fazer aquilo. E eu, hoje em dia, eu tenho milhares de problemas no meu corpo, de dores horrorosas, não sei o que, para dar. Por quê? Porque eu usei o meu corpo fazendo uma coisa que, sabe, tipo assim, virar todo para não sei aonde, virar todo. Vocês já viram a pessoa possessa, como que ela faz? Ela também vira o corpo todo dela, né? Ela vira o corpo todo, ela anda feito uma serpente, ela pega isso, faz aquilo, ela se torce toda. Yoga é isso, né? E aí não pode fazer yoga, não pode fazer essas coisas, tá? Pelo amor de Deus, essas coisas são diabólicas. Gente, olha só, o mundo é do diabo, tá? Então tem que sair fora disso, sabe? Não faz reiki. Cara, outro dia encontrei uma pessoa que era secretária de uma paróquia e fazia reiki. O que é isso? Imposição de mão. Eu já vi vários padres exorcistas falando que na hora que a pessoa impõe a mão, o diabo pode entrar na pessoa naquela hora e pode haver uma possessão. Olha isso. Isso é uma loucura, gente. É uma loucura. Bom, aí então aí vem essa história do esoterismo, que é essa história do nirvana, que isso é antinatural também parar o pensamento. Não é para parar o pensamento. A gente é ensinado a rezar, a meditar e a contemplar. E o meu pensamento nunca vai parar, porque isso faz parte da minha biologia, da minha psicologia, né? Da minha alma, sabe? Eu não posso parar o meu pensamento. E a gente busca a santidade, a gente não busca o nirvana, a gente não busca, sabe? A santidade é outra coisa que eu não consigo sozinha. Não consigo, não adianta, não consigo. Tudo que é de Deus eu não consigo sozinha, eu só consigo com a graça. Aí vem de novo essa história, eles falam de esvaziar-se, né? E falam também a coisa do Deus que está em todas as coisas. Deus está nas, né, nas árvores. Não, não, Deus não está em todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas criadas. Sustenta. As coisas subsistem nele. Mas ele não se mistura com as coisas que ele criou. Ele é Deus criador e não quer dizer que ele se misture. Ah, Deus está aqui entre nós. Sim, ele está aqui. Se eu estiver numa igreja, tiver um Santíssimo, primeiro que ele está, as pessoas elas estão colocando tudo no mesmo nível, não é? Ele está em corpo, sangue, alma e divindade dentro do sacrário. É totalmente diferente desse negócio de estar no meio de nós. Não é a mesma coisa. Está no meio de nós como? Espiritualmente, é totalmente diferente do que está em corpo, sangue, alma e divindade. Totalmente, é outra coisa. Ele está no próximo, porque ele falou que eu tenho que amar o próximo como ele. Entende? É toda. Então, essa coisa de misturar e falar, existem 4 formas de Deus estar. Na Eucaristia, no próximo, no meio de nós. Não pode misturar. O Santíssimo Sacramento tem que tirar dessa lista. É outra coisa, porque isso está fazendo as pessoas perderem a fé na presença real de Jesus. Presença real, ele está ali como ele está no céu, transfigurado lá no céu. Como, sabe quando ele transfigurou aqui? É assim que ele está lá. A transfiguração é uma hora que ele não é assim. As pessoas pensam que a transfiguração é um momento assim extraordinário. Não. O extraordinário é Deus não parecer transfigurado o tempo inteiro na frente das pessoas. Jesus era para estar transfigurado o tempo inteiro na frente de todo mundo. E ele ocultou a divindade dele, ao contrário. Aí, naquele momento, ele mostrou como é que ele é. Então, assim, Jesus está na hoste exatamente assim, ressuscitado, transfigurado, brilhou, só que ele está, né, velado. Então, assim, caramba, a nossa religião é muito diferente de tudo, porque eu não tenho que me esvaziar de nada, e eu não tenho que me unir com Deus e abraçar a árvore por aí. Eu tenho Deus em corpo, sangue, alma e divindade. Se eu não chegar numa igreja e não entender isso, e não me prostrar diante de Deus, eu tenho que ajoelhar. Ajoelhar, não é fazer assim, ó. O que é isso, gente? Que a pessoa só faz isso. Gente, pelo amor de Deus, isso não é católico, gente. Católico nunca entrou na igreja assim. O altar
sem o Santíssimo, você faz uma reverência profunda, inclusive, porque ele representa Jesus. Mas Jesus no Santíssimo, quantas vezes você passar, quantas vezes você ajoelha, porque é só olhar para a cruz para você entender por que você tem que ajoelhar toda hora. Você está passando na frente de Deus, Deus, Criador do céu e da terra, que pode pegar você como se você fosse uma pulga e espremer no dedo dele assim, ó. Ele só não faz isso porque ele te ama. Sabe? As pessoas não tratam Deus como o Altíssimo, Altíssimo. Ele não é um brother. E aí, como é que é? Não é assim. Ele tem que ser reverenciado, louvado, amado, mas como Deus. Eu não, é sinal que você não tem a virtude da piedade. A virtude da piedade é que faz com que você enxergue Deus como Deus. Entende? Bom, a outra coisa é filantropia, enquanto que a gente faz caridade. Eu vou mais rápido aqui agora. Todas as religiões salvam, não só a igreja salva, ainda que pessoas de outras religiões possam ser salvas por causa da igreja, tá? Essa é a interpretação correta dessa história das religiões. Por quê? Porque, claro, que Jesus não vai ficar limitado ao sacramento do batismo, que foi ele que inventou, ele usa isso para nós, católicos, que sim, somos obrigados a batizar nossos filhos e tudo mais, vão faltar 10 minutos. E ele pode infundir a fé, a esperança e caridade em quem ele bem entender, do jeito que ele quiser. Eu vou parar para a gente conversar um pouco em 10 minutos, porque aí depois é um monte de outras coisas que a gente fala depois, né? Na próxima aula, a gente vai mudar totalmente, a gente vai falar sobre como todas as virtudes que a gente tem que ter, parará, parará. A gente vai voltar e deixar de falar do mundo. Mas aí eu vou rápido nessa outra partezinha aqui. Eu acho legal porque é uma visão geral do mundo, né, e uma visão geral da doutrina, é como um repassar, né, de informações. Mas agora eu vou parar. Eu parei aqui em filantropia. Não, todas as religiões salvam. E aí a gente conversa. Queria que vocês falassem, porque eu tenho certeza que vocês devem lembrar outras coisas que eu não falei, né? Que é isso que é a história de mudar de mentalidade. Porque a gente está nesse mundo, a gente se converteu, a gente veio de toda essa confusão aí, e a gente tem que saber assim, não, na religião verdadeira, que existe uma religião verdadeira, que é a nossa. Sinto muito para quem não gosta, mas é. E, é, e a gente tem a verdade. Isso não é arrogância, gente. Isso chama-se Flávia. fala. E a frase também, que o pessoal fala muito hoje em dia, e tudo bem se não tá tudo bem. Verdade. Vou até anotar. É verdade. Ou então aquela frase assim que você ouve dentro da igreja. Mas, gente, para que tudo isso? É. Ou então assim, E gente, mas tá tudo bem. Gente, não precisa de tudo isso. É para Deus, né? A gente está fazendo as coisas para Deus, mas não precisa de tudo isso. Ou seja, ninguém tem a virtude da piedade, porque para é, Deus você dá até o teu quando eu falo, quando falam isso perto de mim, eu falo assim, não, a gente está fazendo apenas só isso, porque a gente poderia ter feito mais, né? é, exatamente. Para que tudo isso, gente? Para que tem que ser católico assim? Que exagero é esse, gente? De catolicismo é esse? Não é isso que fala? Se você quer ser católico de verdade, é. Porque as pessoas ficam horrorizadas se você quer fazer mais do que elas. Elas não fazem. E se você faz, elas ficam horrorizadas porque você está fazendo. Não, mas olha só, eu quero ir para o céu. O céu é um negócio sério, é um papo sério, né? E eu vou fazer de um tudo para ir. Ô, Flávia, às vezes isso aí é mais profundo até do que isso, é porque as pessoas estão tão vazias. Minha mãe, ela fala uma coisa, é o seguinte, que a gente só dá o que a gente tem. A gente não dá o que a gente não tem. Então, assim, quando você vê as pessoas dando o mínimo, o nada, é porque essa pessoa é vazia demais, ela tem muito pouco, ela não tem nada para oferecer mesmo, Mas olha entendeu? só, esse ditado, a gente só dá aquilo que tem, parênteses, pela graça de Sim, Deus, porque é, nós não é, temos nada mesmo. Então, se a pessoa não está dando pela graça de Deus, é porque ela não está.
Não, eu tô falando das pessoas mesquinhas, entendeu? É desse tipo de gente, é pessoa que realmente não entende que ela precisa dar sempre mais para Deus. É. Mas aí a É, gente tem que é isso, rezar, né? Porque também isso, Paulo ensina isso, tipo, o mais forte reza pelo mais fraco, e também isso. Aí é isso que ela fala, a gente tem que orar, tá em oração, rezando sempre e também para. aí também suportar-vos uns aos outros, Exato. suportar e tem que amar, ainda por É, cima, tem que amar. Aí a é. gente tem que olhar para a pessoa e fazer como Santa Teresinha, né? Que a freira mais insuportável do convento, que ninguém aguentava. Quando Santa Teresinha morreu, ela falou assim: ah, eu acho que ela gostava tanto de mim porque ela sempre falava comigo sorrindo, ela sempre. Santa Teresinha sentava do lado dela na hora de comer para se mortificar, tipo assim, fazer de propósito, assim, eu vou me mortificar do lado dessa pessoa que ninguém suporta, porque ela tomava sopa e fazia barulho, que era Ai, fazia assim, sabe? Essas coisas assim. E Santa Teresinha sentava do lado dela para se mortificar, para oferecer para Jesus aquele sacrifício. E essa freira sempre falava, ela me amava muito, porque ela estava sempre do meu lado. E é isso, né? E o melhor de tudo é você fazer sem que ninguém saiba que você está fazendo. A maior dificuldade do mundo, você está lá fazendo. isso. Né? Porque na hora que você também faz essas coisas e fala, acabou. Você já perdeu a graça. Jesus já. Não, então agora não é isso, né? Ou seja, gente, para vocês verem como é difícil a nossa religião, uma vez eu ouvi um padre falando assim: ah, tem certas pessoas que tá bom ser protestante, né? Porque o cara não vai conseguir, cara, é muita coisa. E é mesmo. Não é fácil, não. Ir para o céu não é fácil, Jesus falou. Ele disse que a porta era estreita. Ele disse: no mundo haverá de ter muitas tribulações. Ele disse tudo isso. Ele nunca escondeu nada. Ele nunca escondeu que os apóstolos dele eram as piores pessoas, que tinha um traidor lá pavoroso, né? Judas Iscariotes estava lá, traindo Jesus, que ninguém entendia nada do que ele falava, só foi entender depois que veio o Espírito Santo, que ele não, eles brigavam entre eles, eu quero o lado esquerdo e o lado direito, e os outros ficaram muito chateados da vida com isso. Então, assim, gente, o ser humano é isso. Jesus está falando da gente, ué. De quem ele está falando ali? A gente é assim. Eu quero o lado esquerdo, o lado direito. A igreja é minha, eu que sou dona dessa pastoral, não sei o quê. Não é assim? É, é assim. Mas, né? Mas ele ensinou várias coisas para gente se santificar, né? Suportar uns aos outros, todas essas coisas. Amar o próximo como eu vos amei, né? Então, não é fácil, não é brincadeira, e para o céu não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Mas dá certo, né? Dá certo, em geral, dá certo. A pessoa primeiro tem que querer, né? Se eu quero, aí ela vai. O problema é quando não quer, aí, né? Aí fica difícil. Então a gente tem que mover a nossa vontade. Aí, de novo, eu vou voltar. Como a gente move a nossa vontade? Pela inteligência. Como a gente tem uma inteligência reta? Colocando conteúdos retos dentro da minha inteligência. Senão, eu não vou ter inteligência reta. E Jesus deixou muitos, inúmeros milhares de santos que escreveram milhares de livros, e existem coisas super interessantes dentro da igreja, livros interessantes, santos interessantes que contam coisas, contam as histórias deles, e enfim. É isso. Eu acho tudo maravilhoso, eu amo loucamente. Eu quero ir para o céu, quero ir para o céu, falo para Jesus todo santo dia, quero ir para o céu, quero ir para o céu. São José Maria Escrivá falava assim: Jesus, fazei-me santo, nem que seja a pauladas. É muito lindo isso, né? Ai, tira tudo, arranca tudo, vai doer, eu vou chorar, vou espernear, mas tira tudo, sabe? Se isso não for me levar para o céu, se isso não é bom, para que eu quero? Para que eu quero, né? Para nada. As meninas saíram?
Carlos, você está aí agora que eu vi você. Todo mundo já saiu? Estou aqui, sim. Oi, querido. Ah, então a gente vai terminar, porque falta só 1 minutinho e 20 segundos. E aí a gente se encontra na próxima vez, eu termino isso aqui e a gente entra nas virtudes, tá bom? Quer falar alguma coisa, Carlos? Não, eu quero agradecer a aula, tá bom? Depois pensa sobre vê se você traz alguns exemplos assim. 1 minuto, vai terminar. Na próxima vez eu vou botar lá no grupo para todo mundo pensar coisas do mundo da igreja para a gente colocar outras coisas, tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá terminando. Salve Maria Santíssima, viva São José. Um beijo, obrigada. Tchau, Van, obrigada por tudo mais uma vez. Salve, Maria. Salve Maria. Eu vou sair.